Capítulo 9. Eu precisava desesperadamente de um cigarro. Ao sair do Glover, procurei o maço nos bolsos do casaco, mas não o encontrei. Procurando alguma coisa? Eu me virei. Yuri estava logo atrás de mim. Não o tinha ouvido e fiquei meio assustado ao vê-lo tão perto. Estava no posto de enfermagem. Ele abriu um sorriso ao me entregar meu maço de cigarros. Deve ter caído do seu bolso. Obrigado. Acendi um cigarro e lhe ofereci o maço. Yuri fez que não com a cabeça. Eu não fumo. Não tabaco, pelo menos. Dei uma risada. Você parece estar precisando beber alguma coisa. Vamos lá, eu pago um chopp. Hesitei. Meus instintos diziam que eu deveria recusar. Nunca fui de socializar com gente do trabalho. Eu achava difícil que Yuri e eu tivéssemos muito em comum. Entretanto, era provável que ele conhecesse Alicia melhor que qualquer pessoa no Glover, e suas observações poderiam ser úteis. Claro, aceitei. Por que não? Fomos a um pub perto da estação, o Siren Lamb. Escuro e sujo, o lugar tinha visto dias melhores. E mesmo se podia dizer dos velhos cochilando diante das canecas pela metade. Yuri pediu 2 chopes e nos sentamos em uma mesa nos fundos. Yuri deu uma golada e limpou a boca. Então, me fala de Alicia. Alicia? O que você achou? Não sei muito bem se achei alguma coisa. Yuri me lançou um olhar confuso e depois sorriu. Porque ela não quer ser achada, né? Isso é verdade. Ela está se escondendo. Você é próximo dela, dá para perceber. Eu tenho um cuidado especial com ela. Ninguém conhece Alicia como eu, nem mesmo o professor Diomedes. Havia um tom presunçoso na voz dele. Por algum motivo isso me irritou. Eu me perguntava até que ponto Yuri realmente a conhecia, ou se estava apenas se gabando. O que você acha do silêncio dela? O que você acha que isso pode significar? Yuri deu de ombros. Acho que significa que ela não está pronta para falar. Alicia vai falar quando estiver pronta. Pronta para quê? Para a verdade, meu amigo. Qual é a verdade? Yuri inclinou a cabeça de leve para o lado, me analisando. A pergunta que ele fez, em seguida, me surpreendeu. Você é casado, Theo? Fiz que sim. Sou sim. Certo. Era o que eu imaginava. Eu também fui casado. A gente veio da Letônia, mas ela não se adaptou como eu. Não se esforçou de verdade. Sabe como é? Não aprendeu o inglês. De qualquer maneira, a gente não era... Eu não era feliz, mas não admitia isso. Eu mentia para mim mesmo. Ele tomou o restante do chopp e concluiu o raciocínio. Até que eu me apaixonei. Presumo que não tenha sido pela sua esposa. Yuri riu e acenou com a cabeça negativamente. Não. Uma mulher que morava perto da nossa casa. Uma mulher linda. Foi amor à primeira vista. Eu a vi na rua. Levei muito tempo para reunir coragem para falar com ela. Eu costumava segui-la. Às vezes, observava sem que ela percebesse. Eu ficava na frente da casa dela observando, esperando que ela aparecesse na janela. Ele riu. Essa história estava começando a me deixar desconfortável. Terminei o chopp e olhei para o relógio, esperando que Yuri entendesse a indireta, o que não aconteceu. Um dia, tentei falar com ela, mas ela não se interessou por mim. Tentei algumas vezes, mas ela pediu que eu parasse de ficar importunando-a. Perfeitamente compreensível, pensei. Eu estava prestes a me despedir, mas Yuri não parava de falar. Foi muito difícil aceitar aquilo. Eu estava convencido de que a gente tinha sido feito um para o outro. Fiquei de coração partido, furioso com ela. Muito mesmo. E o que aconteceu? Apesar de tudo, eu estava curioso. Nada. Nada? Você ficou com a sua mulher? Yuri acenou negativamente com a cabeça. Não.
Nosso relacionamento já tinha acabado, mas eu precisei me apaixonar por aquela mulher para admitir, para encarar a verdade. Às vezes, é preciso coragem, você sabe, e muito tempo para ser honesto. Entendi. E você acha que Alicia não está preparada para encarar a verdade sobre o próprio casamento? É isso que está querendo dizer? Talvez você tenha razão. Yuri deu de ombros. E agora eu estou noivo de uma garota muito bacana da Hungria. Ela trabalha num SPAR. Fala muito bem inglês. A gente tem muito em comum. A gente se diverte bastante. Assenti e voltei a olhar para o relógio. Peguei o meu casaco. Preciso ir. Minha mulher está me esperando. Tudo bem, sem problemas. Como ela se chama? A sua mulher? Não sei porquê, mas eu não queria dizer. Não queria que Yuri soubesse nada a respeito dela. Mas isso era uma besteira. Catherine. O nome dela é Catherine. Mas eu a chamo de Kate. Yuri abriu um sorriso estranho. Vou te dar um conselho. Vá para casa ficar com a sua mulher. Vai para casa ficar com Kate, que te ama, e esquece a Alicia. Capítulo 10. Fui me encontrar com Kate no café do Teatro Nacional, em South Bank, onde os artistas costumavam se encontrar depois dos ensaios. Ela estava sentada no fundo do café com duas outras atrizes, totalmente entretida na conversa. Elas me viram enquanto me aproximava. Suas orelhas estão queimando, querido? Perguntou Kate ao me beijar. E deveriam? Estou contando tudo sobre você para as meninas. Hã? É melhor eu sair, então. Não seja bobo, senta. Você chegou na hora certa. Acabei de começar a contar como foi que a gente se conheceu. Eu me sentei e Kate continuou a história. Ela gostava de contá-la. De vez em quando, ela olhava para mim e sorria, como se quisesse me incluir, mas era só um gesto pro forma, pois a história era dela e não minha. Eu estava num bar quando ele enfim apareceu. Finalmente, quando eu já tinha desistido, ele surgiu, o homem dos meus sonhos. Antes tarde do que nunca. Eu achava que aos 25 anos já estaria casada. Aos 30, teria 2 filhos, um cachorrinho e um enorme financiamento imobiliário. Mas já estava com 30 e poucos anos e as coisas não tinham saído exatamente como planejado. Kate disse isso com um sorriso ardiloso e piscou para as meninas. De qualquer forma, eu estava saindo com um cara australiano. O nome dele era Daniel. Mas ele não queria se casar nem ter filhos tão cedo. Por isso eu sabia que estava perdendo tempo. E a gente tinha saído naquela noite quando de repente aconteceu. O príncipe encantado apareceu. Kate olhou para mim, sorriu e revirou os olhos, acompanhado da namorada. Essa parte da história precisa ser muito bem contada para garantir a boa vontade do público. Kate e eu estávamos saindo com outras pessoas quando nos conhecemos. Dupla infidelidade não é um começo dos mais atraentes ou auspicioso para um relacionamento, especialmente por termos sido apresentados pelos nossos parceiros da época. Eles se conheciam, não sei ao certo de onde, não me lembro exatamente de todos os detalhes. Talvez Mariane tenha saído algumas vezes com o colega de quarto de Daniel, ou ao contrário. Também não lembro muito bem de como fomos apresentados, mas me lembro da primeira vez que vi Kate. Foi como um choque. Me lembro dos seus longos cabelos pretos, dos olhos verdes penetrantes, da boca. Ela era linda, maravilhosa, um anjo. Nesse ponto do relato, Kate fez uma pausa e sorriu, buscando a minha mão. Você se lembra, Theo, como foi que a gente puxou conversa? Você disse que estava terminando a pós em psicoterapia. E eu disse que eu era maluca. Então era uma combinação perfeita. As garotas caíram na gargalhada. Kate também riu e olhou para mim com sinceridade, ansiosa e os olhos buscando os meus. Não, fala sério, querido. Foi amor à primeira vista, não foi? Era deixa para mim.
Eu concordei e lhe dei um beijo na bochecha. Claro que foi, amor de verdade. Isso mereceu um olhar de aprovação das amigas. Mas eu não estava fingindo. Kate tinha razão. Foi amor à primeira vista. Quer dizer, pelo menos desejo. Embora naquela noite eu estivesse com Marianne, não conseguia tirar os olhos de Kate. Eu observava de longe numa conversa animada com Daniel, até que vi os lábios dela formando um vá-se-fuder. Eles estavam discutindo e pareciam exaltados. Daniel deu meia volta e foi embora. Você está tão silencioso, comentou Marianne. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Vamos para casa então? Estou bem cansada. Ainda não. Eu mal prestava atenção nela. Vamos beber mais alguma coisa. Eu quero ir agora. Então vai. Marianne me encarou com mágoa no olhar, pegou o casaco e saiu. Eu sabia que brigaríamos no dia seguinte, mas não me importava. Eu me aproximei de Kate no bar. Daniel vai voltar? Não. E Marianne? Fiz que não com a cabeça. Não. Quer outra bebida? Eu adoraria. Pedimos então mais 2 drinks e ficamos de pé lá no bar conversando. Lembro que falamos da minha formação em psicoterapia e Kate falou de sua experiência no curso de teatro. Ela não ficou muito tempo, porque no fim do primeiro ano assinou um contrato com um agente e desde então só atuava profissionalmente. Sem saber exatamente por quê, supus que ela seria uma boa atriz. Estudar não era para mim, explicou ela. Eu queria sair de lá e começar logo de uma vez. Sabe como é? Começar o quê? A atuar? Não, a viver. Kate inclinou a cabeça, me olhando de um jeito travesso, com os olhos esmeraldas penetrantes sobre os cílios negros. E você, Theo? Como você tem paciência de continuar estudando? Talvez eu não queira sair por aí vivendo. Talvez seja um covarde. Não. Se você fosse covarde, teria ido para casa com a sua namorada. Kate deu uma risada, surpreendentemente malévola. Eu queria agarrá-la e beijá-la intensamente. Jamais havia sentido tamanho desejo físico. Eu queria puxá-la para mim, sentir seus lábios e o calor do seu corpo junto ao meu. Me desculpa, disse ela. Eu não devia ter dito isso. Eu sempre falo o que me vem à cabeça. Eu te falei, sou meio maluca. Kate fazia muito isso, alegar insanidade. Eu sou maluca. Eu sou meio doidinha. Eu não bato muito bem da cabeça, mas jamais acreditei nela. Seu riso era muito fácil e frequente para eu acreditar que ela tivesse vivenciado o tipo de escuridão que eu havia experimentado. Ela era espontânea, tinha uma leveza, Kate adorava viver. A vida era uma constante fonte de diversão. Ao contrário do que dizia, ela parecia a pessoa menos louca que eu conhecia. Perto dela, eu me sentia mais equilibrado. Kate era americana, nascida e criada no Upper East Side, de Manhattan. Por causa da mãe inglesa, tinha dupla cidadania, mas nem longe parecia inglesa. Era clara e decididamente a antítese de uma inglesa, não só na maneira de falar, mas na sua visão do mundo. Tão confiante, tão exuberante. Eu jamais havia encontrado alguém como ela. Saímos do bar, pegamos um táxi. Dei o endereço do meu apartamento. Ficamos em silêncio no breve percurso. Ao chegarmos, ela encostou seus lábios delicados nos meus. Eu me livrei das minhas reservas e a puxei para mim. Continuamos nos beijando enquanto tentava encontrar as chaves. Mal tínhamos entrado e já estávamos tirando a roupa, tropeçando até o quarto, caindo na cama. Aquela foi a noite mais libidinosa e feliz da minha vida. Passei horas explorando o corpo de Kate. Fizemos sexo a noite inteira, até o amanhecer. Lembro que era tudo muito branco. A luz branca do sol entrando pelas bordas das cortinas, as paredes brancas, os lençóis brancos, o branco dos seus olhos, o branco dos seus dentes, da sua pele. Eu não sabia que uma pele podia ser tão luminosa.
tão translúcida, branco feito marfim, com uma ou outra veia visível logo abaixo da superfície, como fios coloridos no mármore branco. Ela era uma estátua, uma deusa grega que ganhava vida nas minhas mãos. E ficamos lá, deitados nos braços um do outro. Kate estava virada para mim, os olhos tão próximos dos meus que ficavam fora de foco. Eu contemplava um mar verde meio turvo. E então, começou ela. Então o quê? E Mariane? Que Mariane? Um esboço de sorriso. Sua namorada. Ah, sim, claro. Eu hesitava indeciso. Não sei. E Daniel? Kate revirou os olhos. Esquece Daniel. Eu já esqueci. Mesmo? Kate respondeu me dando um beijo. Antes de sair, ela tomou um banho. Enquanto estava no chuveiro, liguei para Mariane. Queria dar um jeito de me encontrar com ela para conversarmos frente a frente. Mas ela ainda estava aborrecida com a noite anterior e insistiu que resolvêssemos ali mesmo por telefone. Mariane não esperava que eu rompesse com ela. Mas foi o que eu fiz, com o máximo de gentileza possível. Ela começou a chorar, ficou transtornada, com raiva, e eu desliguei. Brutal assim, e cruel. Não me orgulho daquela ligação. No entanto, parecia o mais honesto a ser feito. Até hoje, não sei como poderia ter agido de forma diferente. Na primeira vez que combinamos de sair propriamente, Kate e eu fomos a Kew Gardens. Ideia dela. Kate não conseguia acreditar que eu não conhecesse o lugar. Você está de brincadeira? Nunca esteve nas estufas? Tem uma enorme, com todo tipo de orquídea tropical. Mantinha uma temperatura tão alta que parecia um forno. Quando eu estava no curso de teatro, ia lá só para me aquecer. Que tal a gente se encontrar lá depois que você terminar as suas coisas sobre a pós? Então ela hesitou, de repente insegura. Ou é longe demais para você? Por você, eu iria muito além de Kew Gardens, querida. Bobo, e me beijou. Kate já me esperava na entrada quando cheguei, com seu enorme casaco e cachecol, acenando como uma criança empolgada. Vamos, venha comigo. Ela me conduziu pela lama gelada até a grande estufa de vidro que abrigava as plantas tropicais. Abrindo a porta e logo entrou. Acompanhando-a, recebi aquele choque da súbita elevação da temperatura, uma avassaladora onda de calor. Tirei o cachecol e o casaco. Kate sorriu. Viu? Eu disse que parecia uma sauna. Não é incrível? Fomos caminhando pelas trilhas, segurando os casacos, de mãos dadas, contemplando as flores exóticas. Eu sentia uma estranha felicidade pelo simples fato de estar com ela, como se uma porta secreta tivesse aberto e Kate tivesse me chamado do outro lado. Eu entrava no mundo mágico de luz, calor e cores, e centenas de orquídea num deslumbrante chuva de confetes azuis, vermelhos e amarelos. Parecia que eu estava derretendo naquele calor, meus contornos amaciados, feito uma tartaruga saindo ao sol depois de um longo inverno de hibernação, piscando e despertando. Kate me deu isso. Ela foi meu convite à vida, que tratei de agarrar com ambas as mãos. Então é isso. Eu me lembro de ter pensado. Isso é amor. Eu o reconheci, e sem sombra de dúvida, e sabia muito bem que jamais havia conhecido nada parecido. Minhas experiências românticas anteriores tinham sido breves, insatisfatórias para os dois lados. Quando ainda estava na graduação, eu havia reunido coragem, com a ajuda de uma boa quantidade de álcool, para perder a virgindade, com uma estudante canadense de sociologia chamada Meredith, de aparelho nos dentes que machucavam os meus lábios quando nos beijávamos. Seguiu uma série de relacionamentos nada inspiradores. Parecia que eu era incapaz de encontrar a ligação especial que tanto desejava. Eu achava que as minhas feridas eram profundas demais,
que eu era incapaz de viver uma relação de intimidade. Mas agora, toda vez que ouvia a risada contagiante de Kate, era atravessado por uma onda de empolgação. Por uma espécie de osmose, acabei absorvendo sua exuberância juvenil, sua espontaneidade e alegria. Concordava com cada sugestão dela, com cada capricho. Nem me reconhecia mais. Estava gostando daquela nova pessoa, aquele sujeito sem medo em que Kate me transformava. A gente trepava o tempo todo. Eu me consumia de desejo, perpétua e urgentemente ansiado por ela. Precisava tocá-la o tempo todo, sempre e sempre mais perto. Kate veio morar comigo naquele mês de dezembro, no meu quarto e sala em Kenchital. O apartamento do porão úmido e coberto de carpetes grossos tinha janelas, mas sem vista. No nosso primeiro Natal juntos, estávamos decididos a fazer tudo direito. Compramos uma árvore no quiosque da estação de metrô e a cobrimos de enfeite e luzes que encontramos no mercado. Eu me lembro muito bem do cheiro de pinheiro, madeira e vela ardendo, e dos olhos de Kate olhando bem nos meus, brilhantes, cintilando, feito as luzes da árvore. Falei sem pensar. As palavras simplesmente saíram. Quer casar comigo? Kate ficou me olhando. O quê? Eu te amo, Kate. Você quer casar comigo? Ela riu e disse, para o meu espanto e alegria, sim. No dia seguinte, fomos comprar uma aliança. E a ficha caiu. Estávamos noivos. Curiosamente, as primeiras pessoas em quem pensei foram nos meus pais. Queria apresentar Kate a eles. Queria que visse o quanto eu estava feliz, que finalmente tinha escapado, que tinha me libertado. Assim, pegamos o trem para Surrey. Pensando bem hoje, não foi uma boa ideia. Fadado ao fracasso. Meu pai me recebeu com a habitual hostilidade. Você está péssimo, Theo. Magro demais. E esse cabelo curto? Parece um prisioneiro. Obrigado, pai. Também fico feliz em te ver. Minha mãe parecia mais deprimida do que o normal. Mais silenciosa, parecendo menor, como se não estivesse lá. Meu pai era uma presença que pesava no ambiente. Agressivo, carrancudo e o olhar furioso. Não tirava os olhos frios e sombrios de Kate. Foi um almoço bastante desagradável. Eles pareciam não ter gostado dela, nem estar particularmente feliz por nós. Não sei porque fiquei surpreso. Depois do almoço, meu pai desapareceu no escritório e não voltou mais. Ao se despedir, minha mãe me reteve por tempo demais, próxima demais, sem firmeza nos pés. Senti uma tristeza terrível. Quando eu e Kate fomos embora, senti que uma parte de mim não foi junto. Tinha ficado para trás, eternamente uma criança presa. Eu me sentia perdido, sem esperanças, à beira das lágrimas. E então, Kate me surpreendeu como sempre. Passou os braços ao meu redor, me puxando para o seu abraço. Agora eu entendi tudo. E eu te amo muito mais do que antes. E não disse mais nada, nem precisava. Casamos em abril, num pequeno cartório perto de Euston Square. Os pais não foram convidados, nem Deus. Nada de religião, por insistência de Kate. Mas fiz uma oração mental durante a cerimônia. Agradeci a ele, em silêncio, por me conceder uma felicidade tão inesperada e imerecida. Agora eu via as coisas com clareza. Entendia o seu desígnio maior. Deus não tinha me abandonado na infância, quando eu me sentia tão sozinho e amedrontado. Ele guardava Kate na manga, esperando para fazê-la aparecer, como um mágico habilidoso. Eu sentia muita humildade e gratidão por cada segundo que passávamos juntos. Tinha plena consciência da sorte, da incrível felicidade de ter um amor assim, de como era raro, e de que muitos não tinham tanta sorte. A maior parte dos meus pacientes não era amada. Alicia Bellison não foi amada.
Difícil imaginar duas mulheres mais diferentes que Kate e Alicia. Kate me dá a ideia de luz, calor, cores e riso. Quando penso em Alicia, só me vem escuridão, profundezas e tristezas, silêncio.